Oba, oba, oba! Era uma vez, de novo, por aqui para conversar sobre livros para crianças. E hoje estou me sentindo de verdade no século XXI. A gente está sendo alçado, né, de uma maneira muito elegante, através dos livros, da leitura, da literatura, para este mundo digital, que pode ser encantador, dependendo do que a gente faz com ele, não é mesmo, Samira? Sim, que bom que é com os livros. Sempre com eles. É isso aí, muito bem-vinda. Não estou lembrando seu sobrenome, Samira. Almeida. Socorro. Samira Almeida, da Storymax. Vem conversar com a gente sobre esse trabalho bonito que ela faz de levar os livros para o ambiente digital. Muito bem-vinda. Obrigada. E eu fiz uma escolha, porque assim a Samira permitiu, porque ela mandou a biografia dela, e ela deu uma opção, e eu vou pela opção mais intimista, que é Adoro. assim que eu estou me sentindo hoje na sua presença. Samira Almeida, ela descobriu cedo a sua paixão por histórias. E isso a influenciou em muitas escolhas, inclusive na profissional. Depois de 12 anos atuando como editora-chefe em empresas de mídias brasileiras, tornou-se educadora, pesquisadora e mediadora de leitura para crianças. Atuação que inspirou a fundação e o desenvolvimento da Storymax, uma publicadora de apps literários que tem como missão tornar a leitura atraente e envolvente para crianças no meio digital. Recentemente, inspirada pela capacidade de leitura de mundo dos seus alunos em processo de alfabetização, criou o app Inventeca, que é uma plataforma de autoria para crianças baseada num clube de livros por assinatura. Desde 2014, como CEO da startup, ela coleciona prêmios nacionais e internacionais de literatura, educação e inovação e divide seu amor por histórias com muita gente. Mais de 140 mil leitores e mediadores em 67 países mundo afora. Viu? Como o livro faz a gente viajar, não é, Samira? Sim, e como é universal, né? Como realmente alcança as pessoas em todos os lugares e todas as idades. Isso. Bem. Tô arrepiada só de falar. Você fala dessa coisa de você lembrar que você gosta das histórias desde cedo, né? E como é bonito a gente ver a pessoa no seu lugar, né? E quanto que ela vai adiante quando ela descobre o seu sonho, tem contato com esse sonho e passa a trabalhar ligada a ele, né? Então você vai embora ganhando o mundo todo com isso. Então, eu vou fazer aquela pergunta que a gente costuma fazer assim. Se você era uma criança leitora, Sim. analógica, Sim, absolutamente analógica. como que os livros apareceram na sua casa, na sua vida? Eu estava pensando sobre isso quando eu estava vindo para cá. Olha que acaso. Assim, eu achei que você fosse perguntar, né? O meu pai é um grande leitor mesmo. Meu pai tinha uma sala de leitura, que obviamente não era uma coisa gigante, mas enfim, ele tinha um lugar em casa só para ler. E gosta muito de poesia, gosta muito de ficção científica. Ele gostava de ler em voz alta. Então, é essa memória que eu tenho do meu pai lendo. Porém, o que é curioso? Quem lia comigo era minha mãe. Então, eles acho que dividiam os papéis aí de formas diferentes. E eu acho que o que faz realmente uma criança se interessar por leitura é ver outras pessoas tendo o prazer de ler. Foi o exemplo. Então, muito cedo eu comecei a me interessar por isso. Aí, estava contando agora há pouco também. Eu sou do Vale do Paraíba. Então, acho que isso ajuda, né? A gente tem uma tradição literária. Então, enfim, fui crescendo nesse meio. E isso acabou me levando para outros caminhos, assim. Então, eu tenho muitíssimos amigos que são do ramo do livro. Não só do livro, eu diria do ramo do conteúdo, vai? Quando eu fui fazer minhas escolhas profissionais, eu fiz escolhas nesse sentido. Quando eu fiz transição de carreira, eu fiz pensando em, poxa, como é que a gente faz para que essas crianças se interessem por esse conteúdo que é tão incrível? Então, no fim das contas, está tudo muito misturado para mim, sabe? Eu falo que é uma grande alegria, porque trabalhar com o que a gente gosta é maravilhoso, e também é uma coisa, às vezes, um pouco difícil, porque dando certo é feliz, não dando certo é o que a gente ama, né? Então, e aí a outra coisa é isso, tipo... Se é o que você gosta, faça com vontade, faça valer a pena e comemore todas as alegrias. Isso mesmo. Samira, você vê antagonismo
entre o livro de papel e o livro digital? De jeito nenhum. Porque tem muita gente que torce o nariz, não tem? Então, eu acho... Isso é polêmica. Isso, é polêmico. Eu sou polêmica. Eu acho que existe um interesse em fazer parecer que eles são antagonistas, que afinal de contas é difícil, às vezes, a gente conseguir transitar. Veja, eu trabalhava em grandes empresas e uma das razões que me fez empreender foi perceber que as coisas não estavam andando rápido como eu gostaria de fazer. Então, às vezes, quando você está num lugar onde você não consegue ir tão rápido, você olha para quem está indo rápido, para aquilo que está acontecendo mais rápido, com um pouco de desdém também, sabe? Então, eu acho que existe um pouco de interesse nisso. E existe mesmo um gap de gerações. Então... Parece aquela Raposa e as Uvas, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que, obviamente, a gente vai ter... Eu tenho mais dificuldade do que outras pessoas, e outras pessoas mais velhas têm mais dificuldade que eu. Mas eu acho que é mais uma coisa do discurso, do tipo, não vamos falar disso, porque daí se a gente não fala, isso não existe. Tá. Do que, de fato, que existe uma discussão entre o digital e o papel. Eles se completam. E hoje, enfim, você criar interesse por leitura é uma coisa cada vez mais urgente, porque cada vez mais as crianças e os jovens estão sendo bombardeados de N outras formas de, eu vou dizer, entretenimento, porque a leitura dentro da educação formal, ela é uma obrigação. Ela pode dar prazer, mas ela é uma obrigação. E eu não queria que a leitura ficasse só na obrigação, porque senão você sai da escola, você não lê mais, que é o que acontece com a maioria dos brasileiros. Então, tornar ela interessante e atraente para essas crianças, esses jovens de hoje, que são bombardeados por mídia, por game, por digital, por tudo isso, passa também por estar presente nesses formatos, nesses lugares, para essas pessoas. É isso que eu acredito. Eu não sei se quem nos vê pela câmera consegue ver que a Samira está gravidíssima. Né? Quem vem por aí, Samira? Vem a Sofia, vai chegar no fim do mês que vem. Quer dizer, ela vem quando ela quiser, né? Sim, mas está prevista para final de outubro de 2019. Sim. E eu quero saber se a biblioteca dessa criança vai ter livro de papel, livro digital, e o que você gostaria como mãe exemplar, que suponho que você será, vai ser de uma geração de exemplos, né? O que você quer que ela veja dentro dos conteúdos digitais ou dos conteúdos analógicos? Sabe que é minha primeira filha, né? E assim, é uma lista sem fim de coisas que você tem que comprar, né? E aí chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, não vou comprar mais nada. E aí a gente passou por um processo de se desfazer de muita coisa. Eu sou casada com um designer gráfico, ilustrador de livros infantis, então vocês podem imaginar a quantidade de livros que tem na minha casa. E aí, em algum momento, a gente falou, bom, vamos ter que dar fim em algumas coisas e tal. E eu trabalhei muito tempo como editora, então tinha muita coisa que eu ganhava. Quer dizer, eu ainda trabalho como editora, né? Mas, enfim, eu ganhava muita coisa como assessoria de imprensa, né? Para ler e tudo mais. Então, isso foi bom, na verdade, porque aí tinha muitas coisas que eu guardava, porque eu achava legal, mas que não tinham sido escolhas minhas. Então, eu tinha o que tirar, ainda bem. E aí a gente fez todo um processo e tal. Eu tirei uns 35 quilos de livro de casa. Nossa. Sim. E aí eu levei alguns da empresa para casa. E aí eu falei, não, então agora vamos precisar montar a estante da Sofia. O acervo da Sofia. Sim, Sofia já tem 48 livros infantis. Eu estou muito orgulhosa disso. Está bem minimalista. Né? Botei ali numa estante, a minha mãe já olhou e falou, por que tudo isso de livro dentro do quarto? Já é um bebê. Eu falei, mãe, mas é que assim, não tem onde pôr. Vai ter que ser aqui, vai ser essa estante. É bom que ela vai poder pegar, vai ser ótimo. A oferta da mãozinha dela. O que você escolheu? Sei que não vai falar os 48. Mas 2 ou 3 do que está lá na estante. Coisas que eu gosto muito, que estão lá, eu tenho os livros da Amélie, que eu gosto demais. Eu tenho algumas coisas do Lobato, algumas adaptações novas, que eu curto também, mas aí é um pouquinho mais pra frente, né? E eu tenho uma lista de compras. Eu tenho muitos livros de amigos, amigas que escreveram e tal, e que eu tenho um carinho por eles. Tem alguns pop-ups, que eu estudo pop-ups, até pela questão da interatividade e tal, então eu tenho alguns. E tem alguns livros que não são de criança. Livro de criança. Enfim, tem alguns que, em tese, não deveriam estar ali, mas que eu deixei ali porque eu acho que conversam muito. Então, eu tenho umas coleções do Escher,
Eu tenho claro. o livro das perguntas, eu tenho umas coisas. E ainda estou explorando, eu estou querendo muito ir, não consegui ainda, não deu tempo. Acompanhar essas pessoas que fazem leitura de berço, leitura para bebê, porque eu quero aprender isso. Eu tenho uma ideia de como é, mas, né? Não fui mãe ainda, não tenho sobrinho, não tenho nada muito pequenininho assim perto, então vai ser realmente novo. Outro dia eu estava contando para uma amiga que eu falei, isso é tão estranho ler para barriga. Pro Nando, que é meu marido, pro Nando é fácil, porque ele tá lendo para uma coisa que está fora dele. Agora eu tô lendo. Mas eu, para mim mesmo, mas então eu posso ler sem falar. Então, enfim, ainda estou nesse processo, assim, de entender como é que eu vou fazer essa mediação. Uma intraleitura, né? Mas por enquanto as coisas que estão lá são coisas que eu gosto muito e espero que ela goste, mas também nunca se sabe, né? No fim das contas, eu fui gostar de coisas que não eram coisas de criança quando eu era pequena. A minha pergunta tinha o sentido de que esses livros já ficassem registrados aqui para quem nos ouve, porque são livros super selecionados por uma super especialista no assunto, né? Então, são dicas de ouro, né? Não me acho nada especialista no assunto, mas tudo bem. Quero só cá entre nós. Bom, e voltando então para os aplicativos, como foi essa sua transição do papel para os aplicativos? Do papel para também os aplicativos. Também é. Como profissão, né? Bom, então, eu trabalhei 12 anos no mercado editorial e eu falo que eu tive sorte. Óbvio, competência também, mas sorte. Porque eu comecei muito cedo em trabalhos muito bacanas. Então, eu cresci muito rápido. E aí, chegou num determinado momento em que eu, abre aspas bem grandes, tinha tudo que qualquer pessoa na minha profissão podia sonhar. Sim. Mas eu não estava feliz. E aí, aquilo começou a me incomodar. E é muito estranho quando isso acontece, porque você não pode nem falar para os outros, porque as pessoas falam, como você não está feliz? Tudo, tá ótimo. Chegou no topo. Exato. Então dá seu emprego para mim. Enfim, isso começou um pouco a me incomodar. Isso, estou falando ali de fim de 2011, 2012. Foi uma época que os tablets chegaram, né? Estavam começando a chegar aqui para o Brasil. E, como eu falei, sou casada com um designer, ilustrador de livros infantis, então ele também estava num processo um pouco de transição e ele é uma pessoa super visionária. A primeira formação dele é eletrônica. Então, ele é a pessoa da tecnologia, de fato, que olha para as coisas e estrutura as coisas, tecnologicamente falando. E a gente trocava muito essa figurinha, de, e é isso, e a gente vai fazer isso, eu fazia muita revista. Então, assim, uma revista por mês, quando você vê, você está engolido no processo, né? E aí, uma das coisas que eu pensei na época... Bom, primeiro eu comecei a fazer trabalho voluntário, como mediadora de leitura, fui aprender. E eu queria muito voltar a estudar, voltar para a academia. Eu fiz bolsa de iniciação científica, eu gosto disso. Só que não na área que eu trabalhava. Eu cobria arquitetura, design, fazia livros de arquitetos, coisas assim. E essa área não era uma área que eu tinha interesse em pesquisar. E aí, como eu tinha começado a fazer isso voluntário, eu falei, olha, eu acho que eu quero pesquisar essa coisa da leitura com criança e tarará, tarará. E aí eu voltei, eu fiz uma pós que chama Educomunicação, que é na USP. Conheço uma pessoa que fez. Será que estudou comigo? Ana Luísa Anker. Não. Beijo pra ela. Beijo. Não sei quem é, mas beijo. Deve ser ótimo. Se fez Educom, é ótimo. Porque com ela aconteceu isso. É uma paixão, né? A pessoa fica muito tomada pela experiência. É maravilhoso. E aí, enfim, aí entrei no Educom, comecei a estudar e tal. E, ao mesmo tempo, um pouco antes do Educom, a gente começou a fazer alguns testes, daí tecnológicos mesmo, assim, testar alguns projetos de livro, conversar com amigos em editoras e tal. E aí, no fim das contas, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Foi tudo assim ao mesmo tempo. O primeiro app que a gente já fez desde o começo em 2 línguas. Tipo, vamos testar tudo. E ele ganhou um prêmio internacional e ganhou um prêmio nacional. Aí o internacional, holofote em cima, né? E o nacional foi no Recife, a entrega do prêmio. Eu nunca tinha ido para lá. Falei, vamos, esse ano. Foi um ano muito, muito difícil, porque tinha esse lado glamouroso, mas, né, a vida estava dura. Começando, né, um projeto novo. Aí, não, vamos para o Recife, porque a gente aproveita e descansa um pouco. Era uma época meio de novembro, feriado, assim.
E aí eu cheguei lá e descobri coisas que eu jamais tinha pensado que existiam. Economia criativa, startup, aceleração. Eu falei, gente, acho que a gente tem um negócio. Um admirável mundo novo. E aí a gente já estava vendendo, a gente tem um parceiro que é um sistema de ensino nos Estados Unidos. E esse foi o primeiro, nosso primeiro grande comprador foi ele. E foi por causa disso, eu acho, né? Que ele descobriu a gente por causa desse super holofote. Então, tipo, por um lado, a gente tinha um produto que era novo, que a gente estava testando, que começou a vender. Eu descobri que tinha como estruturar isso como negócio e eu estava toda no Educom. Né? E eu estava toda no Educom. A pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. De novo, pela segunda vez. E daí a gente... Aí, quando eu voltei de lá, dessa viagem, era fim de ano, a gente falou, então vamos descansar e vamos fazer mais um. A decisão era só essa. E aí, no ano seguinte, a gente fez o nosso segundo Appbook, que foi o que ganhou o nosso primeiro Jabuti. Aí as coisas começaram a acontecer. Aí eu fui estudar inovação pelo digital na literatura infanto-juvenil, aí eu fui tornar a minha atividade na escola uma atividade fixa, aí eu fui isso foi triste um pouco, parar um pouco de mexer no editorial para entender como é que isso poderia funcionar como negócio. Mas enfim, parte, né? Aí começou toda a aventura e isso já faz 5 anos. Uau! Mas agora a gente vai dar uma pausa nessa aventura. Essa E saga, né? voltamos- E voltamos já já. Tá bom. Era uma vez uma criança. A criança, ela tinha medo de monstros. Uma noite, bem escura, o monstro entrou na casa do menino. É um monstro? O que ele tá fazendo? Tá. Mãe, ele jogou a comida. Ele jogou a comida do gato no chão, olha só. Aí depois ele tirou o passarinho de lá, ele se escondeu o passarinho e a gaiola voou. Aí depois ele Voltamos de novo hoje nós estamos tendo uma experiência imersiva, Isso. né? Moderna, com a Samira Almeida, da Storymax, aqui no Era Uma Vez na Rádio Mega Brasil Online. E a gente quer saber tudo e mais um pouco sobre o seu projeto mais recente, né? Que acompanha uma exposição muito bacana que está acontecendo no Rio de Janeiro. Que chama-se Inventeca. O que você inventou? A Inventeca é uma biblioteca de histórias inventadas, certo? Então, ele nasceu, entre outras razões, porque eu sou mediadora numa escola pública aqui em São Paulo, e aí as crianças, na hora do intervalo, elas querem copiar o que a gente faz, certo? Sim. Aí eles vão lá para a biblioteca, pegam um livro, tem lá uma montanhinha, uma casinha e um sol, tá? E embaixo está escrito... Fazia um dia muito bonito em São Paulo. Ok? Aí uma criança me pega o livro, abre o livro e fala: era uma vez uma casinha, uma montanha e um sol. Primeira vez, Samira diz: onde você está lendo isso? Aqui. Não, aqui está escrito: era um dia muito bonito em São Paulo. Segunda vez: era uma vez uma casinha, uma montanha e um sol. Onde você está lendo isso? Terceira vez, Samira toma uma porrada na cabeça do Paulo Freire. Fala, escuta, ele está lendo o livro, só você não está vendo que essa criança sabe ler. Aí eu falei, meu Deus, eles sabem e a gente desvaloriza o que eles sabem. Eles entram no processo de alfabetização e, enfim, acabam perdendo a qualidade de ler a imagem, que é a primeira que vem e que é a que vai ser usada a vida inteira, e que cada vez está sendo mais exigida, né, da gente. E começam a querer esticar o braço para pegar os livros mais altos, que são os juvenis, porque eles têm mais texto, e se eles têm mais texto é porque eu sou mais inteligente, sabe? Então, isso me incomodou. E a gente estava num movimento já
da StoryMax de simplificar o produto, de fazer uma coisa que fosse mais acessível para todo mundo e tal. Enfim, de novo, aquela coisa do grande momento de várias coisas acontecendo. E aí, assim, nasceu o Inventeca. O Inventeca é uma plataforma de autoria para crianças, então é para crianças criarem histórias a partir de uma banca de livros de imagem. Então, funciona por assinatura. Hoje ele está com 31 histórias já. São livros sem texto nesta fase, no futuro pode ser que tenha. E aí, o que é? Você escolhe um livro para ler, e quando você começa, para você ir para frente nas histórias, lembrando que a gente está falando de um aplicativo, então a gente está falando de aparelhos mobile, tablet, smartphone. Para você conseguir ir para frente nas telas, você tem que apertar um botãozinho que destrava um gravador. Então, ele grava toda a narrativa que a criança está fazendo. A criança está lendo imagens, está criando uma história. Aí, quando ela termina, ela põe um nome para a história, o nome dela, e a história dela está gravada na nuvem. Ela pode ouvir quando ela quiser, ela pode compartilhar com a avó. Tem bastante usuários com famílias que moram fora, então assim, trocam muita história. Aí tem outras coisas que vão sair. Agora a gente está pilotando a impressão do primeiro livro da criança. Então, quando você me perguntou lá atrás sobre, e aí, é só digital? Espero que não. Vamos lá, né? Enfim, não é só digital, é só leitura. O livro digital vai evoluir para o livro impresso. Ué. Né? Não. Porque, no fim das contas, quando a gente está falando de formar leitor, a gente está falando de criar, assim, um baú de memórias afetivas do livro. Sim. Né? Veja, a primeira coisa que eu falei o meu pai era um grande leitor e lia em voz alta. E a minha mãe lia para mim. Então, eu tenho essas memórias. Eu tenho as memórias de brincar no Reino das Águas Claras, porque eu sou do Vale do Paraíba. Essas memórias que me fizeram leitora. Então, o que a gente está fazendo é criando no digital um baú de memórias que podem, inclusive, se tornar físicas. E aí, assim, isso é bom para a criatividade, né? Porque a criança solta a criatividade. Isso é bom para o desenvolvimento da oralidade. Isso é bom para o desenvolvimento da própria linguagem, né? Teve uma pesquisa que eu li na época da pós, que eu gostei muito, que fala que as crianças, a partir dos 5, 6 anos, elas começam a ter capacidade de narrar o seu dia, narrar histórias e tal. E daí que a primeira narração ela é sempre muito factual e que, aos poucos, ela vai se tornando mais emocional. Então, você começa a fazer escolhas do que contar, de qual ponto de vista, de como você entendeu. E é isso que desenvolve a linguagem. Então, tem um componente de psicologia muito forte nisso, né? Então, a gente estava falando de criar histórias. Quando uma criança, enfim, quando qualquer um de nós cria uma história, tem muita coisa que está engendrada ali, né? É um processo complexo. Super. E você pode entender muita coisa daquela pessoa a partir daquilo, e ela vai se entender a partir daquilo, né? O Calvino, né, que fala que a gente segue, no fim das contas, a gente segue aqueles velhos papéis que sempre estiveram na literatura, na contação de histórias. Então, é um pouco isso. Eu sou apaixonada pelo Inventeca por isso, porque, no fim das contas, eu falo que a gente se preocupa, e aí, assim, a gente como mãe, a gente como educadora, a gente como editor, a gente se preocupa muito em contar uma história. E, às vezes, o que a gente precisa é ouvir uma história. Né? E aí, cada leitor tem sua própria Inventeca. Olha que legal. Para registrar, né, esse começo de vínculo com a literatura. Exato. Inclusive, né? Exatamente. E é um caminho, uma busca do autoconhecimento, né, Fabiana? Quando você consegue olhar para a sua própria narrativa de vida, da sua vida. Exato. Né, que você narra, né? Aí tem gente usando em escola, tem gente usando em família, tem gente usando em projetos de português como língua de herança, tem gente usando em psicologia, tem gente usando em fonoaudiologia. E aí você começa a ver que às vezes, a gente fecha muito a nossa portinha em querer dizer que o livro é uma coisa sagrada, incrível, maravilhosa. Cara, ele pode estar em todos os lugares. Ele pode ser ainda mais maravilhoso. Ele pode ser a base para muitas coisas. Como foi para mim, porque eu fui uma boa leitora desde pequena e fui formada nisso. Quero que isso seja para mais gente. E passando pelo meio que tiver que passar, mas eu quero que isso aconteça para mais gente, sabe? Um pouco isso. Como a gente faz para participar do Inventeca? Tá. O Inventeca, ele é um aplicativo para iOS e Android, então Apple e outros aparelhos Android. O download é gratuito, ele tem uma camada gratuita boa para se usar, são 3 histórias gratuitas, você pode deixar 3 histórias salvas.
E, além disso, ele funciona por assinaturas. Então, o mensal dele é R$14,90. Como eu disse, está com 31 livros agora. Quem assina tem acesso a todos os livros e pode gravar até 20 histórias e compartilhar. E agora a gente está pilotando a impressão, então isso ainda vai entrar no pacote assinatura. Mas é isso, basicamente ele está disponível mundialmente, por isso que tem usuários em lugares diferentes. E para a maior parte dos aparelhos, tanto para tablet como para celular. E quem quiser experimentar? Não falei aquela... Isso, quem quiser experimentar já. Conheço aquelas pessoas que baixam livro digital, aquelas amostras. Você conhece, né? Conheço. Eu também sou dessas. Mas muitas vezes a gente compra. Claro. Mas é muito bom experimentar. Não, eu faço normalmente em 3 fases. Eu baixo a amostra, leio a amostra, eu baixo digital. Eu leio digital porque é mais prático para ler na cama e tal. E se eu realmente me apaixone, agora eu estou me segurando muito nisso. O áudio. Não, aí eu compro o livro de papel. Você ama de papel? Eu adoro livro de papel. O problema é não ter mais espaço em casa. Adoro, ela cobre todo o circuito. É multimídia. Mas o que eu ia dizer é... Então, assim, para experimentar, basta baixar da loja de apps. É gratuito, procura lá Inventeca. Lembre-se, Biblioteca de Histórias Inventadas, é aí, Inventeca. Ou, se você for carioca, ou estiver indo ao Rio de Janeiro. Chegamos no ponto, Tá tendo uma mostra, começou esse fim de semana, começou recentemente, no Sesc Copacabana. Essa mostra já passou aqui por São Paulo, chama Biblioteca à Noite. É maravilhosa, recomendo, até para as pessoas que têm algum preconceito, não acho que digital não é só de digital. É maravilhosa, tem que ver. E aí, na programação educativa que acompanha essa mostra, tem várias experiências de leitura, várias experiências diferentes, em formatos diferentes, e o Inventeca está lá. Então, tá disponível para a programação, para a mostra, você tem que fazer reserva para ir. Para a programação, não. Então, para a programação, que é onde está o Inventeca, de terça a domingo, acho que das 10 às 21, se eu não me engano, é o horário do Sesc mesmo. E de sábado e domingo tem sessões de mediação, que isso é uma coisa que eu ainda não arrumei o nome correto, porque é uma sessão de criação, mediação e contação de histórias ao mesmo tempo, né? Então, as crianças vão criando, em grupo, eu faço isso também aqui, na escola que eu vou, então a gente cria junto, cada um conta uma página da história, cada um conta e aí isso te leva a ouvir o outro, a prestar atenção no outro e a tem a sua vez de falar, enfim. E aí depois a gente ouve junto, é um pouco essa dinâmica que tem lá nos fins de semana. E durante a semana é para você usar sozinho e conhecer. E o Inventeca está lá na mostra para quem quiser gravar a sua história. Sim, ele e outros apps nossos. E outras coisas legais do mundo. Muito bem. Então, eu acho que a gente ficou assim, babando. A gente espera que todo mundo possa ter oportunidade de conhecer o Inventeca, conhecer a Storymax e as histórias incríveis, máximas, que estão lá dentro do projeto de vida da Samira. Bom, a gente deseja muito sucesso para ela, para a Sofia. Não, ainda não? Não, espera mais um pouco, Celina. Tá, então vou esperar. Adorei, que eu posso falar mais. Estou querendo correr lá para ver o Storymax, os apps. Ótimo. Porque você tá apaixonada pelo Inventeca, mas dá mas tempo tem de outras falar de coisas outros também. amores também. Sim. Olha lá, Então, hoje... acendeu a luz, tá, gente? Só para saber que eu não tô tão maluca assim, querendo terminar o programa antes da hora. Tá. Só um pouquinho. A Storymax tem hoje 11 apps publicados. Grosso modo, cada app é um livro, com exceção do Inventeca. E eu tenho um que tem todos dentro, que é uma estante, que é justamente porque as pessoas falam, gente, mas como é que eu acho todos os... Procura Storymax. Aí você vai baixar um app só. Lá dentro vai ter uma estante. Aí você baixa tudo que você quiser. Então, eu tenho esses dois que são mais plataforma. E os outros cada um são um livro. Eu tenho uma versão de Frankenstein. Eu vou tentar falar na ordem para não esquecer de nenhum. Então, o primeiríssimo que a gente fez foi uma versão de Frankenstein. Todos os nossos livros... antes de Inventeca, eles contam, quase todos, tem um que não, eles contam clássicos universais de um ponto de vista atual. Então, todos são ilustrados, animados, com efeitos de som, em português, inglês e espanhol. E tem um conteúdo extra que a gente constrói em volta da temática principal. Então, por exemplo, o meu chama Frank for Kids, o meu Frankenstein.
ele fala, nesse conteúdo extra, sobre a nossa dificuldade de lidar com aquele que é diferente. Eu nem preciso dizer qual é a buzzword disso, né? Porque a gente não precisa disso, vamos falar de coisas cool. Isso mesmo. Então, fala um pouco dessa nossa dificuldade, né? De como a gente reage quando alguém é um monstro com a gente, ou quando a gente é um monstro com alguém. Então, esse foi o primeiro. Depois veio o Via Láctea, que é o soneto do Bilac, que eu falei que a gente ganhou o Jabuti. Depois veio o Nautilus, que é 20 mil léguas submarinas. O conteúdo em torno dele fala sobre desenvolvimento do pensamento inovador. Inovação não é uma coisa que você ensina, é uma coisa que você vive, né? Você tem que ser experienciado. Então, a gente parte da história do Júlio Verne, do como ele inspirou muitas pessoas para inspirar uma leitura diferente e um pensamento diferente. Depois veio uma coleção de 3 livros que falam sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU a partir de contos clássicos. Então, eu tenho Fritz Fleck, que é um conto do Verne, tenho Ostras, um conto do Chekhov, e tem o Rei do Rio de Ouro, que é um conto do Ruskin. Depois, quantos eu já falei? 3, 4, 5, 6. Depois eu tenho um mais novo, esse foi escrito para este aplicativo, esse não é um clássico, que chama O Mistério do Senhor Gratos, que é um livro em que o leitor vai escolhendo o que vai acontecer na história, então cada leitor constrói uma história para si. A temática de fundo dele é preservação do meio ambiente, equilíbrio ecológico. A gente fez com o apoio da FAPESP, a partir de um centro de pesquisa da USP. Então, é um pouco de, você experiencia ao ler e escolher, que é você que escolhe tornar o mundo melhor ou não, no fim das contas. Tem um que a gente fez em parceria com o Goethe Institute, que é um livro-jogo de montar histórias a partir de grandes clássicos que foram escritos em alemão. Gente, eu estou esquecendo algum. Vou olhar os ícones aqui para não esquecer. Muitos filhos. No YouTube, o nosso querido Giovanni aqui do estúdio vai colocar umas imagens também. Ele prometeu, à medida que você fala, aparece a imagem. Isso, vamos ver. Será que está funcionando? Eu tenho uma cantiga inglesa. Essa tem só em inglês. Essa eu fiz para o meu parceiro, Sistema de Ensino, nos Estados Unidos. Gente, eu acho que eu falei de todos. Então, Frank for Kids, Via Láctea, Fritz Fleck, Ostras, Rei do Rio de Ouro, Literatur, que é com o Goethe Institute, Gratos, Nautilus, Story Max, Santives, que é esse da cantiga, e Inventeca. Falei todos. Muito bem. Falou muito bem mesmo. E falou muito bem. Você tem, então, de conteúdo mais contemporâneo, esta mais recente que você fez, e a maioria são contos clássicos de domínio público. Sim. Um pouco nessa linha do que a gente estava falando, que eu até citei do próprio Calvinho, né? Esses papéis que aparecem na história e se repetem, então, aqui eles são relevantes, nós, né? E eles falam da atualidade, né? Sem dúvida. Então, agora chegou o Agora momento. sim. Que bom. Agora estamos muito bem satisfeitas. A gente queria agradecer a tua presença, Samira, dizer que é muito especial ter você ao nosso lado, por perto. Demorou pra gente se encontrar aqui, né? Mas valeu a pena. Tempo, mas valeu muito a pena. Diz que a fruta só amadurece na hora certa, né? Só o primeiro, tá? Vocês, por favor, vamos bolar coisas divertidas, interessantes. Vamos. Chamem, vamos fazer. Você venha a hora que você quiser. E traga a Sofia no colinho. Meu Deus. Já. Vai ter livro para ela se distrair enquanto a gente estiver falando. Isso. Providencia, pode deixar. Gente, brigadíssima pelo convite. Obrigada a você. A gente se despede dos ouvintes do Era Uma Vez. A gente está muito feliz de encontrar com vocês toda semana aqui na Rádio Mega Brasil Online, não é verdade, Fabi? E hoje especialmente feliz porque foi feita uma grande reconciliação, né, nessa polêmica do livro físico, do livro digital, da tecnologia, da literatura, dos clássicos. Tudo cabe, né, porque o amor pelas histórias ele é maior que tudo. Isso mesmo. Falou e disse. Apoiada. Um beijo, queridas. Até a próxima semana. Termina aqui o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Budenmiller, um espaço reservado à literatura infantil.
Era Uma Vez é veiculado todas as quartas, às 3h30 da tarde, e reapresentado às sextas, às 11h30 da manhã, e às segundas, às 9h30 da noite, aqui na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil, Casa na Árvore Histórias e Ateliê Okuili.